para mim fazer isso, que é uma pessoa que eu gosto muito, assim, que está sempre dentro do meu coração e da minha memória. É a professora doutora Sheila Cavalcante Caetano. Ela é psiquiatra pela USP, concluiu estágio de doutoramento no exterior junto à University of Texas Health Science Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Tem pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é professora adjunta do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do programa DICA, Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e vice-coordenadora da pós-graduação em Psiquiatria da Unifesp. Você sabe que eu estou assim emocionadíssima. Te amo, seja bem-vinda. Nossa, depois dessa apresentação, então, estou transbordando. Muito obrigada, Manuela, muito obrigada também a Milena. São duas amigas queridas de longa data, que fazem parte da minha história de vida, né? Então, são muito queridas mesmo. Eu vou apresentar, parecido com a Vera, como já a questão do autismo já é compreendida pela maioria das apresentações, então eu vou falar mais do transtorno bipolar. Espera aí, deixa eu só ver se agora vai. Deu certo? Tá mostrando a apresentação? Está mostrando, está o título. Obrigada. Então, a professora Milena pediu para eu falar do transtorno bipolar, mas antes de falar do transtorno bipolar, até porque precisa diferenciar um do outro, eu vou começar pela depressão, tá? A depressão que a gente chama unipolar, que é a depressão pura, sem mania, sem hipomania, que caracteriza o bipolar. Então, a depressão, ela é altamente prevalente nas pessoas com autismo, né? Chegando até a quase 50%, e isso é mais relevante ainda porque é essa taxa de até 50% que tem comportamentos suicidas na vida adulta, quando diagnosticado com TEA, né? Então, perceber a depressão, perceber o transtorno bipolar e tratar é a maneira da gente prevenir e ir para o caminho do suicídio. O diagnóstico de depressão, ele é igual, não importa se tenha comorbidade ou não, se tenha outras doenças psiquiátricas ou clínicas, né? Então, para a gente fazer o diagnóstico, é necessário o humor deprimido, né, ou irritável, que a maioria dos adolescentes, e até no TEA, o que a gente vai ver mais é a irritabilidade, né? Não é a depressão melancólica, chorando o tempo todo, né? E a anedonia, né? Uma falta de prazer nas atividades que antes eram prazerosas, né? Não quer mais assistir o filme, não gosta mais de brincar com os mesmos brinquedos, né? E isso tem que ter uma duração mínima de 2 semanas e ocorrer na maior parte dos dias. Não é o tempo todo, mas sim na maioria do tempo que essa criança está acordada, né? Junto com isso, são necessários também 5 sintomas, né? Alteração do apetite ou peso, que pode ser tanto para mais quanto para menos. A alteração do sono, de novo, tanto para mais quanto para menos, né? Adolescente deprimido pode dormir até 17 horas por dia e continuar cansado. Alteração da psicomotricidade, ou ficar lentificado, paradão, ou ficar agitado, até agressivo por estar muito deprimido. Diminuição da energia, diminuição da concentração, que a gente percebe muito com a queda do rendimento escolar, e ficar muito indeciso. Junto com isso, o sentimento de inutilidade, de culpa excessiva, de que é uma sobrecarga para a família, principalmente quando tem um transtorno, uma doença que acarreta tempo e dinheiro dessa família para investir na melhora,
e pode, sim, até culminar em pensamentos de morte e comportamentos suicidas. Junto com tudo isso, como em qualquer área da psiquiatria, é preciso haver um prejuízo funcional e ou um sofrimento clinicamente significativo, né? Já com as pessoas que têm TEA, a gente, quando pensa nesse diagnóstico, tem que estar atento à idade, porque se for adolescente, por exemplo, é muito mais frequente a apresentação de irritabilidade. Quando é adulto, é mais frequente a tristeza, a angústia. O nível de inteligência, então, por exemplo, as crianças com menor QI, né, coeficiente de inteligência, são crianças mais suscetíveis ao ambiente. Então, elas terão depressão com mais frequência do que as crianças com QI normal. E o nível de habilidades verbais, para ficar atento se é uma criança que vai conseguir falar alguma coisa desses sentimentos ou não, né? A depressão pode ocorrer em qualquer indivíduo diagnosticado dentro do espectro do autismo, né? Mas as crianças que têm mais habilidades verbais ou sintomas mais leves, que são as crianças de alto funcionamento, elas percebem mais o prejuízo que traz lidar todo dia com TEA, elas sofrem mais bullying, então elas parecem ser mais afetadas, sim, pela depressão. Ou também vem o questionamento se, por elas serem mais verbais, se elas conseguem, de alguma forma, contar que há um sofrimento ocorrendo, né? O que a gente tem que ficar muito atento também é aumento de autolesão e regressão das habilidades adaptativas. Então, era uma criança que já estava, por exemplo, tomando banho sozinha, escovando os dentes sozinha, e volta de novo a não conseguir fazer isso. Então, a gente tem que ficar atento que essa regressão pode ser, sim, uma depressão. O que é complicado o diagnóstico é que os sintomas pré-existentes de TEA podem mascarar a depressão. Então, é muito frequente a alteração de sono em quem tem TEA, né? Então, já é um sintoma que a gente não vai ter precisão se vai estar alterado ou não na depressão. A capacidade de concentração pode ser diminuída, é muito frequente a comorbidade com TDAH, que vai ser conversado logo em seguida, né? A comunicação de afeto por expressão facial, entonação também é prejudicado, né? Então, a gente tenta observar se essa criança, se esse adolescente, se esse adulto tem TEA, através muito do comportamento, né? Se tem tristeza e lágrimas do nada, aparentemente sem um motivo, né? Apatia, um desânimo, não faz mais as atividades que tem prazer, não está mais se cuidando, está mais lentificado, mais irritado, agitado, né? Do que tinha conquistado, né, da interação social, há uma piora, né? Então, há um aumento do isolamento social, né? E as obsessões ficam muito sendo com caráter mórbido, né? E muito frequentemente você tem um aumento do comportamento compulsivo também, né? O tratamento na depressão. Quando a depressão é leve, a gente trabalha muito em cima do psicoeducacional, mas no TEA, esse psicoeducacional, explicar o que é depressão, quais são as opções de tratamento, né? E tem que ser feito para a criança, para o adolescente, para o adulto e para o cuidador, para a família, ela vem associada com uma terapia de suporte. Então, escutativa, reflexiva, né, instilação de esperança, não falsa esperança, mostrar que a maioria mesmo das pessoas com TEA que tem depressão melhoram sim com um tratamento bem feito. Né? Estratégias para manutenção da participação no tratamento, porque a adesão é muito difícil na depressão, a pessoa logo melhora para o tratamento e a gente tem a fase de manutenção para evitar que volte, né? E o envolvimento dos cuidadores e da escola.
Medidas psicossociais, principalmente para reduzir estressores ambientais e aumentar a resiliência, como, por exemplo, o que eu citei no bullying, né? A atividade física a gente sempre encoraja em qualquer transtorno, em qualquer doença, mas especialmente na depressão, a gente já tem inúmeros trabalhos mostrando que a atividade física por si só tem um efeito antidepressivo. É um efeito pequeno, mas de fato existe. Se não respondeu, aí a gente pensa, sim, em modalidades específicas de psicoterapia, né? O TCC, interpessoal, a psicodinâmica. A maioria desses tratamentos não foi testado em pessoas com TEA com depressão. O que a gente faz é usar muitos tratamentos de pessoas que foram testadas, né, que tiveram ensaios clínicos, crianças, adolescentes, e que responderam bem ao tratamento da depressão, e usar também para o TEA, né? Então, mesmo, por exemplo, que o adolescente use medicação, a gente recomenda, sim, a terapia, porque tem efeito intermediário, e mais importante que isso, né, a terapia parece reduzir pelo menos em 8 vezes o risco de recaída nos primeiros 6 meses de seguimento. E nessa fase, por exemplo, que já está moderado, é do julgamento clínico se entra ou não já com antidepressivo, né? E aí, de novo, a gente usa os parâmetros de crianças com desenvolvimento típico, né? Então, entraria com fluoxetina ou escitalopram, que, segundo o FDA, né, o órgão que regulamenta nos Estados Unidos, né, o uso das medicações, a fluoxetina seria para cima de 8, o escitalopram para cima de 12. O que especificamente já tem, é muito inicial, muito recente, né, como esses trabalhos são mais agora de 2018, 2020, pedindo modificações específicas para tratar as pessoas com TEA que tenham depressão. Então, um foco no caráter positivo e considerar que o TEA é crônico, né? Então, que esse foco positivo tem que ser para tudo. Abordar sintomas déficits do núcleo do TEA durante o tratamento, porque, por exemplo, quando você vai pedir para que aquele paciente se exponha mais, saia mais, você tem que considerar tudo isso dentro do diagnóstico de TEA. O treinamento suplementar pede-se que seja em grupo, né, para ter prática, modelagem de habilidades adicionais, uso de pares, né, ou da mesma idade, com a mesma intencionalidade, né, e maior foco para o paciente com TEA no desenvolvimento de consciência e percepção emocional. Até porque se ele percebe que ele está ficando triste, ele consegue sinalizar de alguma maneira que ele precisa de uma ajuda, né? Também o que se observa é que, nesse caso, a gente tem uma maior dependência dos pais, né, durante o tratamento e também quando é adolescentes e jovens adultos, né? Então, precisa da psicoeducação, de novo, tanto para o autismo quanto para a depressão, para separar o que é do adolescente, o que é do autismo e o que é da depressão. Porque mesmo na criança, no adolescente, né, com desenvolvimento típico, é muito difícil para os pais separarem o que é uma irritabilidade, o que é usar outro tipo de roupa, ou o que é estar completamente explosivo porque brigou com a mãe. Então, a gente tem sempre que trazer essa questão da psicoeducação. Entender que no TEA o ritmo do tratamento é mais lento, porque tem que ter tempo para processar tudo que está sendo dito na terapia e praticar de forma repetitiva para que se instale, né? Inclusão de interesses especiais no tratamento de acordo com o que aquela criança, aquele jovem gosta de fazer, ensinar e incentivar. Eliminar ou reduzir o uso de metáforas, né? Porque muitas terapias usam muitas imagens até oníricas de sonhos, né, e não usar isso, ter uma linguagem mais concreta. As sessões têm que ser altamente estruturadas, as expectativas claras, até pela questão da rigidez do autismo.
Então, não podem ser sessões em que, em vez de durar 50 minutos, passam a durar 1h30. Isso traz uma angústia para o paciente com TEA, que não é o que a gente espera naquele momento, né? Muito apropriada ao uso de ajuda visual, né? E até, por exemplo, para as crianças não verbais, que você vai também usando isso para mostrar, né, as faces, os sentimentos. E ter um tempo adicional, que normalmente não se tem para o desenvolvimento típico, para praticar na sessão o que ele vai praticar em casa, né? Porque você precisa deixar bem claro a instrução, ver se ele entendeu, e aí ele vai conseguir repetir, né? Já a depressão grave, a gente sempre entra com a medicação, mas sempre recomenda também a psicoterapia, né? Saber que as medicações que funcionam para o adulto nem sempre vão funcionar para a criança e para o adolescente, então a gente vai medicar conforme a literatura de crianças e adolescentes, então vai dar preferência para os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? A sertralina, o citalopram e fluvoxamina, quando é ansiedade também. Para os refratários, e principalmente adolescentes, a venlafaxina, mas também há relatos, né, e estudos feitos com a mirtazapina e nefazodona com boa resposta. Os inibidores e outros antidepressivos, eles são amplamente prescritos para pessoas com TEA, mas não tem estudos rigorosos investigando o tratamento da depressão com essas medicações. Então, o que a gente faz é extrapolar esses ensaios clínicos feitos em crianças e adolescentes para pessoas sem TEA para pessoas com TEA. Mas o que a gente percebe de maneira geral é que as pessoas com TEA têm muito mais sensibilidade aos efeitos colaterais dos inibidores. Então, deve sempre se usar uma dose ainda mais baixa quando o paciente tiver TEA, e titulando gradualmente, monitorizando muito cuidado com os efeitos colaterais. E aqui o que a gente tem visto é que, como tem aumentado muito o uso de antidepressivo em TEA, principalmente para tratar, por exemplo, toque, ou até como um diagnóstico errôneo de toque, o toque exige altas doses de antidepressivo. Então, em crianças e adolescentes, é bem frequente que eles tenham uma hipersensibilidade ao antidepressivo. Então, que eles fiquem muito agitados e agressivos usando antidepressivo. E quando isso acontece, aí a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com o transtorno do humor bipolar, né? O transtorno do humor bipolar foi inicialmente batizado por Kraepelin como a psicose maníaco-depressiva, em que seriam necessárias duas características básicas para a gente fazer esse diagnóstico. E até hoje, mesmo com as classificações mais atuais, isso se mantém, que são a polaridade de humor e ciclicidade. A polaridade do humor, a gente precisa entender que vai ao extremo, porque, assim, alegria e tristeza é o normal. A gente pode um dia acordar alegre porque o sol está mais forte, um dia acordar mais triste porque está chovendo e não posso sair, ou eu posso estar na pandemia e estar triste porque eu não posso sair nenhum dia, se esteja sol ou esteja chovendo, né? Mas essa é uma oscilação natural e muitas vezes também eu acordo mais feliz ou mais triste sem nem entender o motivo de maneira consciente. Mas essa oscilação é o esperado. O que não é esperado é uma oscilação muito mais intensa e muito mais profunda, que dure mais de 2 semanas e que a gente chame de depressão. Aí, por essa gravidade, a gente já pensa no transtorno depressivo. Mas, se vem acompanhado ou vem sozinho com um episódio de euforia, ou seja, o oposto da depressão, então eu fico extremamente alegre,
falando muito, sem precisar dormir, super energético, aí eu penso no transtorno bipolar. Mas, de novo, a irritabilidade no adolescente pode aparecer tanto na depressão quanto na euforia, fazendo com que esse diagnóstico fique mais difícil de ser feito. O que é muito importante, e para adolescente é difícil também de entender, é que essa, infelizmente, é uma doença recorrente, como a pressão alta e o diabetes. Uma vez que você tire do episódio, a chance de voltar de novo é de mais de 90%. E quando você não faz um tratamento preventivo para que não volte, os ciclos voltam cada vez mais intensos e mais frequentes. Então, eu não cuidar da prevenção de não ter ciclos, eu torno a doença cada vez mais agressiva. Agora, assim, o diagnóstico de transtorno de humor bipolar tem aumentado muito, né? Talvez por uma identificação melhor do quadro clínico, talvez pelo uso muito grande de antidepressivos, de anfetaminas, né, que podem disparar aí esse episódio de mania. Mas, em geral, 0,6% da população pediátrica recebe esse diagnóstico de transtorno bipolar, mas é de uma gravidade tão importante que até 30% das crianças atendidas em ambulatório, elas têm esse diagnóstico de transtorno bipolar. E isso são dados americanos, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente quase não tem hospital psiquiátrico pediátrico, né, para criança e adolescente. Então, nos Estados Unidos que tem, a gente vê que 30% a 40% das crianças hospitalizadas recebem o diagnóstico de transtorno bipolar, na maioria das vezes por estarem muito agitadas, agressivas, com risco de se machucar e machucarem o outro, ou de estarem muito deprimidas e com risco de suicídio. O transtorno bipolar em pessoas que têm TEA é muito, muito acima do que é relatado na população em geral. É de 5% a 21%, então é muito mais frequente, né? E, de novo, eu quero ressaltar que a taxa de suicídio, que também é muito frequente em quem tem transtorno bipolar, e TEA junto, né, chega até 60% das pessoas com TEA que recebem também um diagnóstico de transtorno bipolar. Então, desconfiou de uma irritabilidade, de uma mudança de humor muito grave e que se mantém, essa criança, esse adolescente, esse adulto precisa ser avaliado, porque são transtornos muito graves que podem levar ao suicídio, né? Os fatores de risco para TEA, principalmente a história familiar, mas também está muito associado a traumas na infância, né? Uso de substâncias psicoativas, antidepressivos, anfetaminas, e tem um relato, principalmente dos pais, de dizer que eram crianças que já tinham uma labilidade afetiva, ou do nada choravam, do nada riam muito, já tinham questões de insônia, de ansiedade, de psicose. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Para ter transtorno bipolar, precisa ter pelo menos um episódio maníaco ou hipomaníaco. E como é que são esses episódios, né? Você tem um humor que ele é elevado, expansivo ou irritável. E aí a dificuldade, porque pode ser irritável também, né? Mas é um humor muito grande. E que fica por mais de uma semana, ou às vezes é tão grave que no terceiro, quarto dia precisa ser internado, né? E a maior parte do tempo. E junto com isso foi associado 3 sintomas se for expansivo, né, eufórico, e 4 sintomas se for irritável, né? Pressão de fala, a pessoa fala muito e muito rápido, a pessoa fica mais impulsiva, então exposição a risco, como fica hipersexualizada também, faz sexo sem proteção, se expõe muito mais a atividade de risco, esporte, né, correr em lugar que não pode correr, então é bem complicado. Grandiosidade ou autoestima inflada, né, pessoas que passam a se achar muito poderosas, acima de todas as outras, né, aceleração do pensamento, o pensamento está tão rápido que a gente não consegue entender por ser tão rápido assim. Ficam muito distraídas
e tem uma atividade dirigida ou agitação psicomotora aumentadas, né? São pessoas que, por exemplo, um paciente que eu tenho, que ele não jogava nenhum esporte, e aí, no início do ano escolar, ele entrou em mania. Ele se inscreveu para 4 esportes diferentes, né? Aí eu logo vi que tinha alguma coisa que estava estranha, né? Quando a mãe dele contou, pedi para vir, ele estava super acelerado. E ele dizia que era o melhor jogador de basquete do mundo, né? E que ele estava cansado de ser confundido com Brad Pitt, porque ele era lindo demais, né? E essas pessoas ficam com sono reduzido, a gente chama de diminuição da necessidade de sono. Elas dormem 6, 4 horas, não dormem por 2, 3 dias e continuam com muita energia, aliás, com energia maior do que a gente espera. 5 minutos, né? Eu já estou terminando. Tá. Como em qualquer quadro psiquiátrico, tem que ter um prejuízo ou um sofrimento, né? E excluir a causa, por exemplo, de uso de drogas, de êxtase, de cocaína, né? O desafio do diagnóstico de transtorno bipolar em quem, né, na pessoa que já tem TEA, né? Alguns sintomas de mania já são característicos de quem tem TEA. Por exemplo, pode ter aumento de energia, principalmente se tem TEA e TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser mais distraído, né, com menor atenção, é muito frequente a alteração de sono e pode ter um discurso desorganizado, entendendo que TEA pode falar muito rápido, mas, desculpa, em mania falar muito rápido, mas em TEA tem essa dificuldade do discurso, né? O que a gente pesquisa em alguém que tem TEA, a gente suspeita de transtorno bipolar. E aí a gente precisa ter certeza se tem um diagnóstico de mania ou de hipomania quando é mais leve, né? Tem a diminuição da necessidade do sono. Então, a pessoa está 2, 3 dias dormindo quase nada e está mais eufórica, com mais energia do que nunca, né? Se tem alucinações, a gente pensar em psicose, também o transtorno bipolar na infância e na adolescência, 60% vão ter sintomas psicóticos, né? Uma mudança muito importante do comportamento basal e nos TEAs verbais perceber uma pressão de fala, falando muito e muito rápido, né? O curso do primeiro episódio maníaco, né, a gente consegue detectar, na maioria das vezes, por aumento de energia, por essa grandiosidade, né, a relação do humor e redução da necessidade de sono. Na depressão, os primeiros sintomas, se for uma depressão, a gente não sabe dizer se é bipolar ou unipolar, como a gente fala quando é depressão pura, né? Mas você tem uma alteração de energia, sono, né, pressão da fala, mas infelizmente 60% a 80% das pessoas que têm transtorno bipolar vão começar pelo episódio depressivo, vão receber um antidepressivo, e aí esse antidepressivo faz vir o episódio maníaco muito mais intenso e mais grave, tá? Os marcadores de pior recuperação funcional, início precoce, então quanto antes na vida, mais grave é o bipolar, né? E se já tinha alguns sintomas antes, e se os pais ou o cuidador não cuida de fato, né? Como para tudo, realmente piora muito o prognóstico daquela criança, adolescente, do adulto também, né? E não tem impacto no QI, nem mas sim diminui a capacidade de sustentar a atenção e de controlar impulso. O funcionamento vai decaindo conforme vai se tendo mais episódios da doença, e quando a gente trata, a gente pensa no transtorno bipolar em 2 momentos, na fase aguda, né, quando está tendo o episódio, quer seja de mania, de depressão, e na manutenção, ou seja, evitar que volte, né. Na mania, em crianças com desenvolvimento neurotípico, né, o FDA, o órgão americano, fala que a partir de 10 anos a gente pode usar os antipsicóticos, risperidona, aripiprazol, quetiapina, olanzapina e acenapina. E a partir de 12 anos, o lítio, que também tem estudos puros no autismo, né, para diminuir a agressividade, então é uma boa medicação, né. Os antipsicóticos atípicos, eles têm um efeito mais robusto que os anticonvulsivantes em crianças, né?
mas os ensaios são de pouco tempo, então não dá para comparar a longo prazo qual que é melhor de qual, né? Na mania aguda, essa é uma proposta do que devia ser primeira, segunda e terceira linha para crianças e adolescentes. Então, primeira linha, rapidinho, lítio, a risperidona, aripiprazol, quetiapina e azenapina, sendo liberados de acordo com a faixa etária. Segunda linha, olanzapina, ziprasidona e quetiapina adjuntivo, né? Terceira linha, o divalproato. Tá? Não há dados de segmento a longo prazo em crianças e adolescentes, mas uma vez que ele receba esse diagnóstico, se for um único episódio, é que em 2 anos, se a criança ficou muito bem, estável, que se tire a medicação. Tá? Na fase de manutenção, já vou para o gráfico, desculpa. Na fase de manutenção, o que a gente tem também proposto seria o lítio, aripiprazol, lamotrigina adjuntivo de valproato, né? Não tem segunda linha, a terceira, risperidona, ziprasidona, quetiapina e azenapina, né? Para comorbidades, depois de estável, pelo menos 2 meses, o metilfenidato para TDAH, o lítio para uso de substâncias psicoativas e o TCC para transtornos ansiosos, né? Lembrar que todas essas medicações têm muitos efeitos colaterais, desde sedação, ganho de peso, muito importante, né? Sintomas gastrointestinais, que a gente tem que ficar atento, e sempre também pensar na psicoterapia, de novo, com a questão da psicoeducação, engajar a família, estratégias de manejo de problemas e sintomas, né? E com isso reduzir o prejuízo da doença e prevenir recorrência. Né, o que a gente tem testado na literatura é a terapia focada na família, o TCC, e a terapia psicodinâmica quase não tem literatura. É isso, só para deixar aqui, esse conversasdevida.com é um centro de suicídio que a gente abriu na Unifesp para qualquer pessoa com comportamento suicida, independente do diagnóstico, né? E o DIC Unifesp é o nosso ambulatório lá para tratar as crianças com depressão e transtorno bipolar. Muito obrigada, é isso. Sheila, muito obrigada por você ter cumprido aí seu tempo e a gente prosseguir com as atividades. Você, como sempre, brilhante, empolgante. Nossa, amei, parabéns, viu, pela palestra.